Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos permanecer conectados no ideal cristão apresentado pela doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, fazendo renascer no coração humano a essência do cristianismo. Sim, meu caro ouvinte, o Espiritismo é o cristianismo redivivo na Terra. E para nos ajudar com o entendimento dos ensinamentos de Jesus, vamos buscar na obra de Pedro de Camargo, o livro Em Torno do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira, para aprofundarmos e compreendermos cada vez mais os horizontes de libertação do bem, do amor de Jesus em nossas vidas e nos afastando de todo mal, fortalecendo-nos diante das adversidades e criando as nossas convicções para maior segurança das nossas emoções, das nossas atitudes, das nossas escolhas, aprendendo a fazer a distinção do bem e do mal, do erro e do acerto. Dando continuidade aos capítulos dessa obra, o título de hoje chama-se O Nônada Humano. Nônada, meu caro ouvinte, significa pequenez. Ou seja, o título reporta a ideia do quanto nós somos pequenos diante de toda a criação divina. E ele começa fazendo a pergunta: que é o homem? Repare que ele, usando o que, está abrangendo a possibilidade da resposta numa amplitude muito maior, sendo pessoa ou coisa. O homem é a parcela mais diminuta da humanidade que habita a Terra. Ele mesmo respondeu. E ele continua: que é a Terra? A Terra é nada ou quase nada no sistema solar. Então repare as comparações das grandezas para admitir o tamanho das coisas. Que é o sistema solar? Continua Pedro de Camargo perguntando. O sistema solar é nada ou quase nada na Via Láctea, que é o nome da galáxia onde se encontra o sistema solar. Então, mais uma comparação e mais uma ideia do quanto existe de pequenez nisso tudo. E ele continua perguntando: o que é a Via Láctea? A Via Láctea é nada ou quase nada na universalidade das nebulosas. E o que é a universalidade das nebulosas, que é a reunião de centenas, milhares, milhões, bilhões de galáxias? A universalidade das nebulosas é nada ou quase nada na imensidade do infinito. Portanto, meu caro ouvinte, para compreender o infinito, somente o Pai Celestial, cuja acessibilidade no nível de inteligência que nos encontramos não nos é permitido. E ele vai concluir: não obstante essa humilíssima posição em que se encontra o homem, um dos maiores prejuízos que o acompanham é o orgulho, a autolatria. Autolatria significa reconhecimento de superioridade de si mesmo, adoração a si mesmo. Aqui se entrega constantemente, com menosprezo de tudo que o cerca, inclusive Deus e a sua justiça. Então, por conta dessa visão estreita da vida
da concepção de tudo que se possa estabelecer apenas pelos sentidos físicos, nós não nos permitimos a grandiosidade da presença de Deus em nossas vidas. E o mecanismo natural de suas leis, aplicada na justiça divina, da qual todos estamos submetidos. Porque, a princípio, bastaria reconsiderar a astronomia dentro dessa perspectiva de dimensão de cada um desses termos aplicados: homem, terra, sistema solar, galáxia, nebulosa e infinito, para olharmos para nós mesmos como sendo alguém que se encontra numa situação bem pequena realmente. Então, para que tanta autolatria? Por que nos permitimos tanto ao orgulho, à falsa autoridade e soberania, estabelecendo condições de distinção entre nós, irmãos, perante Deus? E com isso divisamos somente pelas sensações do corpo, as sensações físicas, os 5 sentidos, e aí julgamos existir o nada, julgamos a dúvida para a vida futura. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, O Nada e a Vida Futura. A questão 958, elaborada pelo codificador Allan Kardec. Por que o homem instintivamente tem horror ao nada? Resposta dos mensageiros celestes, instrutores da humanidade, a espiritualidade superior enviada por Jesus. Porque o nada não existe. Questão 959. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Resposta dos Espíritos. Já temos dito, antes de encarnar, o Espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então é assim, meu caro ouvinte, já desencarnamos e reencarnamos tantas vezes que já não é mais segredo para nós essa intuição de que há uma continuidade, a continuidade da vida de espírito, além da do corpo físico de carne. E Kardec vai trazer sua contribuição. Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro, para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte, que será dele após um instante fatal. Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não nos havia de preocupar a em que nos veremos, deixando este mundo, uma vez que é para sempre? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Então é por isso, meu caro ouvinte, que existe todo esse temor da morte, da desencarnação, para aquele que estabelece somente por referência a vida do corpo físico. A razão está, de uma certa forma, convidando a reconsiderar a experiência que já tivemos inúmeras vezes. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo,
pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, sem o querer, espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura for um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Morte do corpo. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? Então aqui Kardec está questionando essa falsa possibilidade de não termos a individualidade como pessoa, como indivíduo, como elemento do universo pensante e inteligente na condição de espírito. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Então essa é a perspectiva de cada um de nós. Considerar essa divisão de momento em que estamos na condição de vida material associada a um corpo físico e ao desvencilharmos desse corpo físico, o que seria de nós. O que também cogitamos com relação às condições de correções, de gozos ou de penas nessa vida futura. É a pergunta 966 que Allan Kardec faz para os espíritos. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem às vezes tão grosseira e absurda ideia? E os espíritos respondem: inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que é a necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Então, toda essa comparação de dimensões acerca do corpo, do orbe que nos encontramos, do sistema solar em que vivemos, da galáxia que estamos inseridos, da nebulosa da reunião de todas essas galáxias, esse conceito material pode ser aplicado à visão de espírito, o quanto somos pequenos na criação divina. Vamos continuar refletindo sobre o nônada humano já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos analisando a pequenez humana. O título do capítulo é A Nônada Humana, meu caro ouvinte, que significa o quanto somos pequeninos, o quanto somos simples criaturas diante do infinito da criação do amor de Deus em todo o universo. Pedro de Camargo está questionando o homem, o orbe terrestre, o sistema solar, as estrelas, as galáxias, as nebulosas e o infinito da criação divina. E enquanto isso, nós vamos cogitando
o temor da morte em função do apego e da vida exclusiva materialista que muitos de nós ainda nos se permitem, para então estabelecer esse concurso de receio, de temor nessa grande passagem natural em que todos nós, por tantas vezes, já desencarnamos, já reencarnamos. Hoje somos a melhor versão reencarnada, somando todas as personalidades reencarnatórias que nós já vivemos neste orbe e, quem sabe, em tantos outros de onde já pudéssemos ter tido experiência. Então o homem tem essa condição de temer, inclusive se vai ser punido, se vai para uma região de sofrimento. E Kardec vem nos auxiliar dizendo que das penas e gozos da alma, após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada conforme o estado de sua inteligência. Ou seja, ao desenvolvermos mais a inteligência, a maturidade de espírito, buscarmos o estudo, a reflexão, o trabalho do bem, esses horizontes se ampliam para nós. E o espírita passa a ter uma segurança maior em função dessa passagem, porque tem a sua consciência tranquila na apropriação do que lhe é necessário. E para a vida moral, toda a consciência tranquila do dever cumprido. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoima da matéria, ou seja, se livra da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual, a razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas, consequências naturais que nós mesmos criamos para nós. Não é Deus que nos castiga, meu caro ouvinte. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Então todas essas comunicações abordadas por Allan Kardec, que ele estabeleceu como recurso didático e pedagógico no Pentateuco, nos dá toda a realidade de quem está no mundo espiritual e vem nos trazer como se encontram, para então nos apropriarmos de recursos favoráveis e melhor termos, por consequência, regiões saudáveis de lucidez e de luz na casa do Pai Celestial. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, não as mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. E, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências. Então é por isso que a ciência espírita é infinita, como diz Kardec. Que cada um de nós, meu caro ouvinte, cada um de nós, indivíduo, espírito, é um universo completo à parte. Ninguém reage diante das mesmas circunstâncias da forma idêntica ao outro. Ninguém é igual a ninguém. Essa universalidade, essa diversidade na criação prova a superioridade da criação divina. Mas, em tese geral, pode-se dizer: cada um é o resultado daquilo em que errou. Assim é que uns estão pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, e etc. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro.
apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. O homem que se considera feliz na terra, porque pôde satisfazer as suas paixões, é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação, já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente esperará noutra existência tão material quanto aquela. Também Pedro de Camargo, meu caro ouvinte, considera o fato do homem duvidar do próprio Deus e da sua justiça. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Da obra de Allan Kardec, A Gênese, o capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, o item 30. O Espiritismo, tomando seu ponto de partida nas próprias palavras do Cristo, como Cristo tomou o seu em Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. A ideia vaga da vida futura junta a revelação da existência do mundo invisível que nos envolve e povoa o espaço. E, para tanto, precisa de crença. Dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. Define os laços, une a alma e o corpo e eleva o véu que tapava dos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está sobre a terra, por que sofre temporariamente, e ele vê em tudo a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências sucessivas, até que a atinja o grau da perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de partida, vejam como essas considerações nos ajudam a compreender a justiça de Deus. Todos nós temos o mesmo ponto de partida, em tempos diferentes. São criadas iguais, com a mesma aptidão ao progresso em virtude de seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência, e que não há entre elas senão a diferença do progresso atingido, o que depende de cada um de nós. Que todas têm o mesmo destino e atingirão o mesmo fim, mais ou menos prontamente, conforme seus trabalhos e sua boa vontade. Então não há diferença entre nós, meu caro ouvinte, na vida de espírito. Deus nos criou todos com o mesmo valor. No mesmo momento em que cada um é criado, vamos desenvolvendo as possibilidades, mas somos criados em tempos diferentes. Eis a justiça divina que nos dá o uso do livre-arbítrio para nos desenvolvermos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem mestre. Mensagem do Mestre. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus capítulo 6, versículo 33. E carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 17 a 22. Eis a busca de todos nós
pelas conquistas do progresso, da maturidade de espírito, da evolução e da apropriação de toda a herança do amor de Deus em nossas vidas, segundo o esforço que realizarmos nesse sentido. Busquemos, portanto, meu caro ouvinte, primeiro a construção do reino de Deus dentro de cada um de nós, e tudo que necessitarmos para viver será acrescentado, e tudo que não temos não serve para nossa evolução. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.